Opa, tudo bom? Nosso trabalho vai se referir à correlação entre os tumores de humanos e animais. O nosso grupo corresponde aos seguintes alunos: Evandro, Leonardo, Yasmin e João Vicente, que sou eu. E o nosso professor orientador é o Atos Odin. Primeiramente, o câncer se dá início quando as células de alguns órgãos ou tecidos começam a crescer descontroladamente. Os tipos de categoria do câncer podem ser agrupados em categorias amplas. As principais categorias incluem os carcinomas, as sarcomas, a leucemia também, linfomas e a mielomas, né? Ao invés das células morrerem, elas acabam continuando gerando novas células cancerógenas, né? Além de estarem se multiplicando e se desenvolvendo sempre em uma parte do corpo. Isso acaba sendo muito perigoso. Por quê? Porque elas também podem gerar, também podem crescer, gerar novas células cancerígenas e em outros tecidos do corpo. E é importante relatar também que o crescimento fora do controle e a invasão dos tecidos é o que torna uma célula cancerógena. Normalmente, trilhões de células do corpo humano, eles acabam se multiplicando muito da divisão celular. E esse processo é organizado e controlado, além de ser o principal responsável pela formação de crescimento e regeneração dos tecidos, né? E isso acaba gerando alguma coisa saudável no corpo. O que seria isso? A problemática seria que o câncer não existe em apenas humanos, Tá bom. sabe? Também animais. O objetivo seria correlacionar o câncer entre humanos e animais, como eu falei lá antes. Ou seja, desta forma, o presente do trabalho traz como objetivo investigar na literatura de inferências, comparados entre tumores de animais e tumores de humanos. Abordaremos informações de estudos sobre o câncer, pois muitas pessoas acabam não tendo essa oportunidade de ler e estudar com mais, como que eu posso explicar, com mais profundo. E com esse tema eu acho que vai ajudar muitos estudantes a adquirirem conhecimentos, tanto dos seres humanos quanto dos animais domésticos também, até para proteger seu animal doméstico também. Bom, pessoal, agora eu estou com a oncologista e historiadora Yasmin Silva e hoje eu vou realizar algumas perguntas para ela sobre o câncer, sobre a história do câncer. Bom dia, Yasmin. Bom dia, João Vicente. É um prazer estar aqui hoje. O prazer é todo meu. Vamos dar a inicialização às perguntas. Número 1. Quando foi o primeiro registro do câncer? Foi em 2600 a.C., quando foi escrito o papiro egípcio, que se acredita ser o primeiro registro de um tumor, e foi descrito pelo médico Imhotep, onde possui características do primeiro tumor mamário. Bom, número 2. Quando foi descrito pela primeira vez a leucemia? Foi em 1845. Foi pelo médico escocês Bennett que descreve pela primeira vez a leucemia e ele achou que fosse uma infecção. Então agora vamos nos encaminhando para o número 3. Você tem alguma informação sobre a mastectomia? Sim, em 1890 foi realizada a primeira mastectomia radical pelo americano William Halsted, em que se retiravam até as costelas para prevenir o tumor, e a técnica acabou caindo em desuso apenas um século depois. Nossa. E sobre a raio-x, o que você tem a nos escrever? Em 1896 ocorreu o primeiro tratamento com raio-x, e foi um ano depois, né? Porque ele foi descoberto em 1895, mas só um ano depois foi usado para tratamento. E a descoberta do rádio foi como? Foi em 1902, e ele foi um elemento capaz de atacar o DNA das células e interromper a sua duplicação. Sim. E o estrogênio teve alguma relação com o tratamento de cura? O bioquímico Edward, ele extraiu um hormônio chamado estrogênio da urina das mulheres, que no caso estariam grávidas, e foi usado anos mais tarde em tratamentos. E, em sequência disso, nos anos de 1940, o urologista Charles Huggins descobriu a castração química a partir do estrogênio. E quem descobriu a quimioterapia? Foi o pediatra Sidney Faber, que ele descobriu que substâncias químicas poderiam fazer o câncer regredir. Foi considerado o pai da quimioterapia moderna, isso em 1948. Anos depois, o pesquisador Nick Lee realizou a primeira cura quimioterápica do câncer em adultos. E agora, para fechar, qual foi as principais descobertas dos anos 2000? Foi criada a vacina do HPV, que foi o principal causador de câncer do colo do útero das mulheres, e foi identificado nos anos de 1970. Muito obrigado, então, pela participação conosco. Foi um prazer. Eu que agradeço. Opa, gurizada, tudo bem? Tá tocando minha viola aqui pra dar uma relaxada antes de apresentar o trabalho pra vocês. Bom, eu vou abordar o assunto sobre o câncer em seres humanos. Eu já dei uma palhinha pra vocês sobre o que é o câncer e agora eu vou abordar um pouco mais a fundo sobre seres humanos, principalmente. Bom,
o ser humano, como vocês sabem, vocês são seres humanos, não são ET, sabem muito bem que a gente é composto por milhares e milhares de células, né? Bom, todas essas células se regeneram, morrem e se desenvolvem. Bom, quando isso não ocorre, alguma coisa está errada, né? E lembrando, a gente também tem uma forma organizada dessas células morrerem e se regenerarem, tá bom? Bom, quando isso não ocorre, a gente está com câncer, alguma doença que vai matar a gente logo logo, ou talvez não, né? Tem cura hoje em dia para essas doenças. Bom, o câncer, ele se dá por conta que as células, né, começam a ter lá o gene do câncer e começam a se desenvolver rapidamente e a crescer muito rapidamente também, né? Isso faz mal, né? Não pode, elas não morrem, elas acabam não morrendo. Então, eu vou explicar para vocês agora os fatores, o que desencadeia isso, o porquê que isso ocorre. Bom, isso ocorre porque, os fatores, né, aliás, por causa do meio ambiente. Hoje em dia a gente vive num mundo que tem muita poluição, muitas vezes tu não sabe nem o que tu come direito, porque tu não sabe da origem, da onde vem, e pode ter o gene do câncer nesse alimento que tu come, né, os alimentos, né, e a vida que tu leva também é muito importante. Se tu leva uma vida saudável, dificilmente tu vai desenvolver essa doença, né. A não ser, aí que vem a outra parte, ó, que tu tenha uma herança genética dos teus pais sobre o câncer, né. Muitas vezes os filhos possuem essa herança genética dos pais no DNA, né? E o DNA tem o gene do câncer, né? Bom, já deve ter parado pra pensar que muita gente fala pra ti, tu é parecido com a tua mãe, tu é parecido com teu pai. Bom, isso é por conta do DNA. O DNA leva as semelhanças dos nossos pais pra nós, entendeu? Pros filhos. Então, é isso que ocorre, mais ou menos, entendeu? Aí, esse DNA canceroso se chama DNA anômalo. O DNA anômalo, ele pode ser dado dos pais, porém, na maioria das vezes, os danos ao DNA são causados por erros que ocorrem quando a célula normal está se multiplicando ou por exposição a algum elemento no meio ambiente, como eu expliquei, né? Poluição, né? E a vida que tu leva. Bom, outro fator que pode desencadear o câncer, e todo mundo sabe, não é idiota, né? E quem o utiliza é muito estúpido, né? É o cigarro, o tabagismo. Atrás diz que o Ministério da Saúde adverte que isso pode causar câncer. Bom, se tu usa, melhor tu se retratar, porque atrás está dizendo que tu pode morrer, né? Tá uma sentença de morte ali, tá explicado. Bom, tabagismo, exposição ao sol também pode trazer câncer. E o que acontece, né? Quando o câncer se espalha? As células cancerosas, elas se espalham para outras partes do corpo, onde elas começam a crescer e a se desenvolver. Isso origina novos tumores, né? Bom, isso ocorre quando as células cancerosas entram na corrente sanguínea ou nos vasos linfáticos do nosso corpo e em um espaço curto de tempo, os tumores vão se destacando no tecido corporal e o substituindo. Esse processo de disseminação é conhecido por metástases, tá? Agora eu vou explicar como os cânceres se diferenciam. Independentemente do local onde a doença se espalhou, o câncer sempre leva o nome do local de origem. Por exemplo, um câncer de próstata que se espalhou para os ossos é chamado de câncer de próstata metastático e não tumor ósseo, entendeu? Esse é um dos exemplos. Bom, e agora eu vou explicar para vocês os tipos de câncer. Então, temos diferentes tipos de câncer que hoje se tem conhecimento. Temos os carcinomas, temos os sarcomas, temos leucemias, linfomas e mielomas, e o câncer do SNC, que é os cânceres do sistema nervoso central. Bom, eu vou dar uma explicadinha para vocês sobre os carcinomas. Bom, geralmente eles começam na pele ou nos tecidos que revestem, né, ou cobrem os órgãos, né. Existe um número assim de subtipos de carcinomas, né. Temos o adenocarcinoma, carcinoma de células basais. Também temos carcinomas de células escamosas e carcinomas de células de transição. Transição são esses. Além dos sarcomas, temos os sarcomas. Os sarcomas começam nos ossos, cartilagem, gordura, músculo, vasos sanguíneos ou outro tecido conjuntivo ou de suporte. Bom, temos as leucemias. As leucemias começam no tecido que produz o sangue. Então, com uma medula óssea, aí tem a medula óssea, né? O que provoca uma grande numerosidade de células anormais, né? Que entram na circulação sanguínea, né? E aí causa um rebuliço ali no sangue ali e é perigoso. Bom, temos os linfomas e os mielomas, né? Bom, eles começam no sistema imunológico, né? Nas células do sistema imunológico, não tem muito o que falar. E depois temos os cânceres do SNC, do sistema nervoso central. Eles começam no tecido do cérebro e na medula espinhal. É isso, é bem simples. Vou dar sequência, eu vou explicar sobre os tumores benignos agora, né? Eu não dei uma palhinha ainda sobre isso. E bom,
Os tumores benignos são aqueles tumores que eles crescem, né? Se desenvolvem, só que eles não são metatáxicos, eles não passam para outros tecidos, para outros órgãos. Bom, o que causa? Qual é o grande problema do tumor benigno? O tumor benigno, o grande problema é que ele cresce, né, ganha volume e acaba apertando os órgãos e tecidos que estão ali aproximadamente. Mas eles não são aqueles tumores metastáticos, entendeu? E é os guri. Passar uma cojada, né, gurizada? Importante. Oi, mãe. O que a senhora precisa? Ah, só um pouquinho, mãe, só um pouquinho. Opa, não tinha visto que vocês estavam aí. Bom, agora eu vou dar prosseguimento ao trabalho, relatando como o câncer se desenvolve na estrutura interna do animal, as consequências que originam essa neoplasia e os respectivos tipos que são mais tendenciosos no organismo animal. E por fim, os tratamentos para essa doença tão acometedora e tão desafiadora. Bom, em primeiro lugar é importante a gente dar enfoque e destacar que o ato da inicialização de um tumor ele é concedido justamente por um crescimento em demasia das células, podendo gerar assim um edema benigno, sem a capacidade de exercer a metástase e ter um andamento lento de sua ampliação, ou seja, ele cresce muito devagar, ou maligno, que justamente tem o intuito de se expandir perante outros tecidos e órgãos, recebendo assim a nomenclatura de câncer. As induções que dão a partida para o desenvolvimento dessa enfermidade são extensas, variadas, como a alimentação, que deve ser muito regrada em relação à sua quantidade, categoria nutricional e qualidade. Tá? Para os cães, se a sua base nutricional for apenas da ração, ao longo do tempo, seu organismo pode sofrer uma sobrecarga de açúcares e carboidratos, podendo gerar assim problemas graves ou até mesmo o câncer. Então, no neoplasma maligno, as células cancerígenas, quando se adentram na corrente sanguínea, elas podem optar por se deslocar em qualquer local. Um exemplo é a passagem dessas células pelas glândulas mamárias em cadelas. Assim, recebendo uma influência total se o animal foi castrado ou recebeu alguma dose de anticoncepcional que estimula excessivamente hormônios, como a progesterona e o estrógeno. E é importante a gente dizer que tudo tem a base da predisposição genética. Então, um animal ele pode tomar contraceptivos durante toda a sua vida e não apresentar nenhum sintoma e nenhum desconforto. Bom, em cães, o câncer que mais predomina é o câncer dos testículos. E existem alguns motivos que favorecem a facilitação desse câncer no animal. Que por exemplo, se o animal apresenta uma doença chamada criptorquidismo, que é uma doença que retém um ou os dois testículos na camada abdominal do animal. Ou seja, esses testículos que ficaram ali dentro vão sofrer modificações, se tornando uma massa que será dada como tumor. E para finalizar, os tratamentos, é importante que a gente diga que o principal é a descoberta, o diagnóstico precoce do câncer, tá? Então assim a gente pode utilizar métodos cirúrgicos para tirar esse tumor antes que ele faça a metástase, como eu falei no início, por isso tão importante o diagnóstico precoce. Pode-se utilizar também a quimioterapia e diversos outros tipos de tratamentos que estão sendo descobertos aí pela medicina veterinária e testados. São as considerações finais do grupo. Bom, nosso grupo conclui que o câncer é uma doença que possui mais de 200 diferentes tipos, que tem em comum o crescimento desregularizado e acelerado entre as células. Que isso pode pode levar os tecidos a invadir órgãos do nosso organismo. Entretanto, as principais inferências são os tipos de diagnósticos e tratamentos, que em ambos têm a mesma semelhança. Por exemplo, nos humanos, o câncer de mama acontece nos animais também. E além desse tipo de câncer, tem outros. Um exemplo é o câncer de pele, que possui também uma semelhança entre os dois. E por fim, nós tivemos um objetivo de investigar e esclarecer essas inferências, desculpa. Portanto, nós também podemos concluir que o câncer em humanos e animais é uma doença que pode levar à morte, que isso é muito preocupante. E se não for diagnosticado, é claro, com antecedência. E é necessário também colocar isso em pauta, o quanto ela é perigosa, e é importante nós termos uma atenção na nossa saúde, na alimentação, praticar caminhadas, exercício físico, etc. E manter os hábitos saudáveis.